Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos começar a aula 3 do Teorema de Tales. Bom, conta a história que o Tales de Mileto viveu aí por volta de 640 e 546 a.C. Ele foi responsável por conseguir calcular a altura de uma das pirâmides apenas tendo como base uma haste fincada aí na areia e tomando como base a medida da sombra dessa haste. E como é que ele fez isso? Bem, ele já tinha conhecimento do que a gente estudou até então, que era a semelhança de triângulos. Então aqui vamos tentar dar uma ideia da origem do Teorema de Tales. Então nós temos dois triângulos, ABC, D e F, e eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Como a gente pode ver, eles têm dois ângulos retos e dois ângulos vermelhinhos ali congruentes. Com isso, a gente sabe que vale a proporção entre as medidas dos lados correspondentes. Então, neste caso, o AB está para o lado DE, assim como o lado AC está para o lado DF. Bom, como esses dois triângulos são semelhantes, a gente pode juntá-los, unindo então os vértices A e D. E assim a gente vai ter que o lado EF e o lado BC se tornam paralelos. O próximo passo aqui é desenhar retas paralelas, duas retas paralelas sobre os lados EF e BC e uma terceira reta paralela passando pelo ponto A, que coincide com o ponto D. Nessa próxima figura que a gente fez, foi separar essas duas retas, a reta vertical com a reta diagonal. Mas mesmo com a separação das retas, dá para a gente perceber que ainda valem a proporção entre as medidas dos segmentos que estão em cada uma dessas retas transversais. E é justamente isso que o Tales viu no seu teorema. Então, o que diz o Teorema de Tales? Quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados em uma das retas transversais, então, por exemplo, o segmento AB e BC, são proporcionais às medidas correspondentes dos segmentos determinados na outra. Então, significa que a proporção do segmento AB sobre o segmento BC é a mesma para a proporção entre os segmentos A', B' sobre B', C'. Então, é assim que a gente trabalha com o Teorema de Tales. A gente olha para uma reta transversal, monta a proporção entre dois segmentos que pertencem a essa reta transversal, e essa proporção vai ser correspondente à proporção dos segmentos correspondentes na outra reta transversal. Um primeiro exemplo de como a gente pode trabalhar com o Teorema de Tales. Então, temos o feixe de retas paralelas, duas retas transversais, aí nesse caso azul. E aqui a gente já pode montar a seguinte proporção, né? Na reta transversal da esquerda, a gente pode dizer que o 2 está para o 5, assim como, olhando para a reta transversal da direita, x está para 4. E perceba que o 2 está correspondendo ao x e o 5 está correspondente ao 4. Então, tem que ser exatamente nesta ordem. Então, nessa continha, o que você pode fazer é passar esse 4 que está dividindo o x, multiplicando lá o 2. E aí nós temos que x equivale a 8/5. Num segundo exemplo que eu trago aqui, aumentamos um pouquinho mais o grau de dificuldade quando a gente traz aí uma expressão algébrica na medida dos segmentos. Mas a ideia continua a mesma, né? A gente faz a proporção entre os segmentos, nesse caso aqui o segmento AB e BC, e vai estar correspondente aos segmentos lá do outro lado, na outra reta transversal, a linha B', no caso é o 2, e o B', C', no caso é o 6. Então temos que 2x menos 1 sobre 3x mais 3 está para 2/6. Aqui você pode aplicar a multiplicação cruzada. Então, o 6 vai passar multiplicando 2x menos 1 e o 2 vai passar multiplicando 3x mais 3. Realizamos, então, a propriedade distributiva da multiplicação, que você deve conhecer como chuveirinho, né? Então, esse 6 vai multiplicar o 2x e o menos 1. E esse 2 vai multiplicar o 3x e o 3. Obtemos aí 12x menos 6 igual a 6x mais 6. E aí, para resolver essa equação, a gente isola a variável num lado da igualdade e o que não tem variável vai para o outro lado da igualdade. Então, esse 6x pode passar diminuindo para a esquerda e esse menos 6 pode passar para a direita somando. 12x menos 6x dá 6x e 6 mais 6 dá 12. E, portanto, aí é fácil saber qual é o número que multiplicando por 6 dá 12. No caso, x igual a 2. Esse terceiro exemplo é bem interessante porque nós temos duas retas transversais que se cruzam. E aqui é bastante importante a gente ficar atento à definição aí do Teorema de Tales. Ele fala segmentos em uma mesma reta transversal.
Então, quando você for montar a proporção entre segmentos aqui, você tem que olhar para uma única reta. Então, vamos olhar para essa reta transversal aqui. E os segmentos que a compõem é o x menos 3 e o x menos 2. Então, essa vai ser a primeira proporção. Sobrando para a segunda reta, aí, correspondente ao x menos 3, temos o x. E correspondente ao x mais 2 é o x menos 2. Então, essa vai ser a segunda proporção, x sobre x mais 2. Então, aqui muita atenção. Proporção entre segmentos de uma mesma reta. Segue a mesma ideia da multiplicação cruzada. Temos que x menos 3 multiplica o x mais 2, assim como x multiplica o x menos 2. Faça então o chuveirinho. X vezes x dá o x ao quadrado. Aqui eu já fiz direto 2x com o menos 3x, dá menos x. E o 2 vezes menos 3 dá o menos 6. Do outro lado temos x vezes x dá x ao quadrado e x vezes menos 2, menos 2x. Perceba que, como nós temos x ao quadrado em ambos os lados da igualdade, a gente pode eliminar esse x ao quadrado, restando aí apenas o menos x e o menos 6 igual a menos 2x. Então, a gente resolve essa equação passando tudo que é variável para um lado da igualdade e o que não é variável para outro. Nesse caso, o menos 2x passou para a esquerda mais 2x e o menos 6 passou para a direita mais 6. E aí, menos x mais 2x dá x igual a 6. E aqui o último exemplo do Teorema de Tales, que é um exemplo bem clássico, que fala de 3 terrenos, né, que dão duas frentes aqui para a rua A e a rua B. A gente conhece as frentes das ruas A desse terreno, né? Então temos aí um terreno de 40 metros, outro de 30 e outro de 20. E o que a gente conhece das frentes da rua B é que a soma das três frentes, no caso x, y e z, dá 180. E o problema então pede para a gente determinar essas medidas x, y e z. Então, o que a gente tem que ficar atento aqui agora é que a gente conhece o total de 3 segmentos. Então, quando a gente for fazer o Teorema de Tales, esse exercício serve para a gente explicar justamente isso, a gente pode fazer com relação a um total de segmentos também, não só apenas a parte do segmento. Então, por exemplo, aqui, se eu quero descobrir o valor de x, eu vou fazer que x está para os 180, então segmentos em uma mesma reta. Então, x está para 180, que é o total. E qual é o correspondente do x lá do outro lado, na outra reta? É o 40. E o 40 tem que estar para o total. Nessa outra reta, o total aqui é o 40 mais 30 mais o 20, que dá 90. Então, assim fica a primeira continha, né? O x está para 180, assim como 40 vai estar para 90. E essa conta aqui temos números bem simples, então dá para perceber que foi reduzido à metade, o 180 para 90, né? Então, aqui esse número também tem que ter sido reduzido à metade para chegar no 40. Portanto, o x é igual a 80. E assim você vai fazendo para todos os outros lotes. Então, por exemplo, para a frente y, você vai ver que o y está para o total 180, assim como o correspondente dele, 30, está para o total 90 lá na outra reta. Então, o y tem que ser igual a 60. E por fim, o z está para 180, que é o total, assim como o 20, que é o correspondente do z, está para o 90, que é o total. Portanto, o z é igual a 40. Note que essa última conta do z ela não era necessária, pois você poderia simplesmente fazer a subtração aí dos valores que você encontrou de x e y do 180. Você ia descobrir que 180 menos 80 dá 100, menos 60 gerava o z igual a 40. E o capítulo da nossa apostila segue com um texto bem interessante sobre o Teorema de Tales e a relação que há entre escalas de temperaturas. Você poderia achar estranha essa figura, porque a temperatura está sendo marcada 102 graus, mas é que, na verdade, essa temperatura não está na escala Celsius. Está na escala Fahrenheit, que é muito utilizada em alguns países aí pelo mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos. E como que a gente faz a conversão de uma escala para outra? Muita gente acaba pensando erroneamente que a gente pode simplesmente fazer uma regra de 3 entre essa escala, enquanto que não é verdade. Por que isso não é verdade? A escala Celsius ela tem um ponto de fusão e de ebulição de 0 graus e 100 graus. Então, temos uma diferença de 100 graus aqui entre o ponto de fusão e ebulição. Enquanto que na escala Fahrenheit, nós temos o ponto de fusão de 32 graus e o ponto de ebulição de 212 graus. Então, temos uma diferença de 180 graus. Então, não é exatamente proporcional aqui. Então, para entender como é que a gente formula a transformação de graus Celsius para Fahrenheit e vice-versa, a gente vai marcar aqui dois pontos, né?
o ponto C e o ponto F, que eles vão estar numa mesma temperatura, né? No mesmo nível. E a comparação que a gente vai fazer é, na verdade, sobre os segmentos que compõem essas escalas. Então, não é uma relação direta entre os números, mas sim, a gente utiliza a ideia do Teorema de Thales, que a gente pode fazer a proporção entre os segmentos desses termômetros. Então, eu posso dizer que a medida desse segmento menor está para a medida do segmento maior, nessa escala Celsius, assim como a medida do segmento menor está para a medida do segmento maior na escala Fahrenheit. Com isso, a gente pode dizer que essa temperatura C menos o zero dá a medida do segmento aqui de baixo, menor, e a medida do segmento maior é o 100 menos o zero. Essas são as medidas desses segmentos. E na escala Fahrenheit, a medida do segmento menor, no caso, é o F menos o 32, né? Fazendo essa diferença aqui da medida desse segmento menor. E do segmento maior é o 212 menos esse 32. Então, agora eu já consegui fazer a proporção entre as medidas dos segmentos. Fazendo, então, aqui essas operações do C menos 0, 100 menos 0 e 212 menos 32, temos ali que C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. E aqui ainda dá para fazer uma simplificação nessa equação. Podemos simplificar tanto o 100 quanto o 180 por 20. Obtemos aí então que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E essa é a equação muito utilizada aí para fazer a transformação de 1 grau Celsius para graus Fahrenheit ou ao contrário. Então, para a gente entender bem certinho, vamos fazer um exercício rápido. Vamos pegar aquela imagem que a gente viu lá nos slides anteriores e se perguntar qual é a temperatura em graus Celsius que o Mickey está enfrentando nessa imagem. Então a gente sabe que esse 102 graus é graus Fahrenheit. Então a gente recorre lá à nossa fórmula e no lugar do F a gente vai colocar 102. Aqui a gente pode efetuar a continha ali, o 102 menos 32, que gera 70. E aí basta isolar o C e resolver as continhas. O 5 que estava dividido, então passa multiplicando 70. Então nós temos 5 vezes 70 que dá 350, que dividido por 9 dá 38,8 aproximadamente. Então o Mickey está enfrentando aí uma temperatura de 38 graus. E só uma última observação, você poderia ter feito o caminho contrário. Se, por exemplo, o termômetro marcasse 38,8 graus, você poderia jogar esse 38,8 graus aqui no C e a partir dali calcular então quanto é que seria equivalente em graus Fahrenheit através dessa forma, ok? Legal, né? Então partiu exercitar, vamos ler lá o capítulo da apostila que faz referência ao Teorema de Thales e vocês já estão aptos de resolver os exercícios do 1 ao 6 das páginas 61, 62 e 63 da nossa apostila. Resolvam os exercícios e anotem suas dúvidas que logo mais a gente vai ter uma live lá para a gente poder tirar essas dúvidas. Um beijo, um abraço e até a próxima, pessoal.